Alessandra Mello já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao Abertura de Mercado, que prazer. Obrigada. Nesse começo, já estamos em final de fevereiro, mas é o começo da temporada do AgLíderes, que é o nosso videocast aí com os CEOs para trazer os detalhes para vocês. Acabou o feriado de carnaval e as coisas voltam a funcionar, agora né, Alessandra? Começa, né? Agora sim que o ano pode começar no Brasil. BH é a maior produtora de biodiesel do Brasil e fechou o ano passado com um aumento de 64% na receita. Essa empresa que a gente vai comentar hoje, que participou do AgLíderes, está prevendo alcançar um faturamento de 20 bilhões de reais até 2030. É muito dinheiro, Alessandra. É um crescimento aí que eles estão projetando também lá na Casa do Chapéu. Realmente estão muito animados com o que vem pela frente. É uma empresa curiosa aí que pegou a onda do biodiesel lá no comecinho do programa brasileiro de biodiesel e agora está olhando para outras oportunidades também em biocombustíveis, né? E por isso está com esse plano aí de até 2030 chegar em 20 bilhões de reais de faturamento, né? A gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Antes de falar desse futuro da BH, vamos contar um pouquinho da história dessa empresa, que é um pouco curiosa, viu, Gabriel? O Erasmo Batistella, que é fundador e CEO da BH, ele começou a carreira dele com 18 anos lá no interior do Rio Grande do Sul, administrando posto de gasolina. E aí ele ouviu numa fila do banco que estavam lançando o programa do biodiesel, que isso aí ia explodir e tal, e aí resolveu lá achar sócios e começar esse negócio. Lição: frequentem as filas dos bancos, né? Fila do banco para ficar de olho, exatamente. Aí ele, em 2005, criou a empresa que na época se chamava BS Bios, e conseguiu nada mais, nada menos, em 2010, do que um sócio chamado Petrobras. Um sócio camarada, né? Sócio camarada, né? Então, assim, a BH teve esse sócio entre 2010 e 2020, que foi a Petrobras, que chegou a deter 50% das ações da companhia. Só que aí depois houve aquela decisão da estatal de sair de alguns negócios, né? Tinha a Petrobras Biocombustíveis, foi tirando aí as fichas de alguns dos negócios, um processo de desestatização, como disse o Erasmo Batistella. Então, a BH teve que se reposicionar. Se chamava lá BS Bios, um dos reposicionamentos foi exatamente um rebranding, né? Onde eles contrataram uma consultoria internacional e chegaram nesse nome aí, que seria no inglês BH, o ser infinito. O 8 seria aí a marca do infinito. Foi a explicação que ele deu para esse nome. Curioso também. Tá? Exatamente. Não, curioso. Pagou caro essa consultoria, com certeza. Exatamente. Então, eles recompraram as ações da Petrobras e buscaram expandir não só no biodiesel, começar a olhar outras oportunidades de outros biocombustíveis, e a gente vai trazer os detalhes desses projetos, que tem alguns bem interessantes. O Erasmo Batistella, nessa conversa que teve conosco no AgLíderes, o videocast do AgFeed, que recebe os CEOs do agronegócio, nos adiantou os resultados da empresa de 2025. O balanço auditado ainda não foi divulgado, não tem os números detalhados, mas ele disse o seguinte: deve atingir 12 bilhões de reais o faturamento de 2025. É um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior. Então, a gente vai ouvir agora o que ele falou sobre isso. Nós fechamos o ano de 2025 com a nossa maior receita bruta, passando de 12 bi de vendas. Também, como já mencionei aqui, estamos aí como líder de mercado, fechamos o mercado mais uma vez na liderança. E com a última planta que acabamos de anunciar a compra, que é em Alto Araguaia, no Mato Grosso, pela primeira vez nesses 20 anos, nós também chegamos como líderes em capacidade produtiva, com uma capacidade produtiva acima de 5 milhões de litros dia na produção do biodiesel. Nós também processamos soja, ou seja, fazemos o esmagamento, também batemos recorde de esmagamento no ano passado, e agora estamos fazendo um grande investimento, mais de 1,5 bilhão, para a entrada no etanol, que é um novo segmento que nós estamos entrando. Para 2026, o Erasmo Batistella está prevendo um crescimento de 10% na receita em relação a esses 12 bilhões que foram registrados em 2025. Agora, para o outro ano, para o próximo ano, para 2027, ele prevê um salto mais intenso. E a gente vai entender por quê, olha só. No ano que vem também nós temos um crescimento, entre aspas, pré-contratado, porque nós finalizamos a construção da nossa
grande obra de etanol, glúten vital, DDG no Rio Grande do Sul, então deve incrementar aí mais 1,3 bi de faturamento em 2027 para a companhia. Nós trabalhamos para dobrar o tamanho da empresa nos próximos 5 anos, então eu espero que ao chegar em 2030 a gente possa estar acima dos 20 bis de faturamento. Antes disso virar o IPO? Olha, eu acredito que as discussões da IPO estão aquecendo, né? A gente viu uma janela fechada muito longa no mercado de capitais e a gente tem percebido aí muitos bancos de investimento trazendo que há sinais que esse mercado pode efetivamente abrir e é uma das rotas que nós podemos utilizar dentro da companhia para acelerar o crescimento da companhia. Não está descartado, assim como não está confirmado. Super interessante, né, Alessandra, para a gente olhar para o histórico da companhia. Tem uma provocação que a gente fazia aqui nos bastidores. A Petrobras falou que quer voltar para produzir biodiesel. E aí tem algumas possibilidades. Ou ela vira concorrente da empresa que, em parte, pertencia a ela, ou ela vira sócia novamente da BH, aí numa eventual abertura de mercado, um eventual investimento da companhia. Então, teremos Petrobras nesse segmento com certeza. Pelo menos o que a presidente diz que vai ser novidade. A gente tem visto essa sinalização, né? Inclusive no mercado de etanol, que é um mercado que a BH vai passar a atuar também. Agora, ele falava desse investimento aí em etanol de cereais, né? Perfeito. E agora, para biodiesel, há questões também políticas relacionadas. A gente tem a lei do combustível do futuro, as proporções estão aumentando aos poucos no Brasil, tanto na gasolina, com o combustível com 30% de álcool, quanto no biodiesel. Aos pouquinhos a gente está adicionando esse biocombustível, que é uma novidade interessante para a BH, por exemplo. Exatamente. Esse setor de biodiesel ele é muito dependente das políticas, né, governamentais, principalmente essa mistura obrigatória que o Brasil tem aí desde o início do seu Programa Nacional de Biodiesel, lá no início dos anos 2000. Né? A gente está no B15, ou seja, 15% de biodiesel adicionado ao diesel comum, e há uma previsão, há um calendário de que em março, já agora, teria que entrar o B16, mas isso depende sempre do CNPE, lá dos órgãos que definem essa questão da política energética, e há sempre uma incerteza se vai vir o B16 ou se não vai vir. No ano passado houve um atraso considerável, se esperava para março, o B15 acabou entrando só em agosto. Conta de inflação de alimentos, o pessoal estava receoso de aumentar a proporção de biodiesel e reduzir a oferta de alimentos aqui no país que já estavam com preços caríssimos. Exato, né? Mas aí você imagina como fica o planejamento dessas empresas, né? Que tem demanda ou não tem demanda, não sabe, depende da decisão do governo. Por isso, o Erasmo Batistella, CEO da BH, tratou desse assunto também. Ele é bem ativo junto às entidades que representam o segmento do biodiesel, foi um dos fundadores aí da Aprobio, que é a Associação dos Produtores de Biocombustíveis. Ele elogiou o projeto Combustível do Futuro, né, e todo esse esforço que houve, não só por parte do Executivo, mas também do Legislativo para a aprovação dessa regra, mas cobrou um pouco mais de celeridade. Veja só. O que eu tenho dito é que a gente precisa fazer ele acontecer. Então, de efeito prático que nós tivemos do combustível do futuro foi o aumento da mistura do etanol de 27 para 30. E nós precisamos agora a entrada do biodiesel, que tem uma escada aí que vai até 25 de mistura lá em 2035. Então, a gente tem que manter esse cronograma de aumento de 1% ao ano, até porque a gente está vendo o Brasil produzir recorde de matéria-prima. O caso da soja esse ano, nós devemos chegar a quase 180 milhões de toneladas. Vamos processar mais de 60 milhões de toneladas. Isso é recorde histórico. Então, matéria-prima nós temos. Então, a política pública, Alessandra, é fundamental para que a gente possa avançar na condução dos programas, e não é só do biodiesel, tem também a entrada do SAF para aviação, do diesel verde, do biogás, então tem uma série de questões que precisam ser lideradas agora pelo Ministério de Minas e Energia. Qual a expectativa de vocês em relação ao B16 aí, talvez um atraso semelhante ao que se viu no ano passado, entrar lá por agosto, o que vocês têm sentido? Olha, eu acho que dá para entrar antes, né? Eu acredito que a gente tem elementos e todas as montadoras já divulgaram que os caminhões, os ônibus rodam com B20, né? Isso é público, várias montadoras já anunciaram, estão vendendo caminhões rodando a B100, então não tem por que não entrar no mês de abril, no mais tardar mês de maio, a mistura do B16.
É bastante coisa, a gente está em 15%, vai até 20 e tantos por cento, tem caminho livre para o aumento de biocombustíveis aqui no Brasil. E aí, claro, essas disputas mercadológicas, qual caminho seguir, qual combustível melhor, a empresa está se preparando e espera crescimento. E faz um pouco de sentido, um dos argumentos que o setor usa o Brasil vai colher 180 milhões de toneladas de soja, exportamos grão. A oleaginosa é matéria-prima para o biodiesel. Será que faz mais sentido exportar biodiesel ou exportar grão? É sempre uma discussão, né? Quanto mais complexo, melhor, né? Essa é a regra da economia. O quão mais valor agregado você coloca em cima do produto, melhor para o seu caixa. Aí só antes da gente encerrar, Gabriel, eu queria comentar assim, a gente tem que ficar muito de olho nas movimentações por parte dessa empresa, porque tem uns outros projetos para sair bastante interessantes. Por exemplo, eles têm o Bivante, que é um diesel verde, parecido com o HVO, né, que está já sendo adotado agora, por exemplo, na Fórmula Truck. Foi fechado aí, 100% dos caminhões vão usar. Eles acreditam que vai vir uma receita grande disso também. Tem esse projeto de etanol a partir de trigo e triticale lá no Rio Grande do Sul. Vai começar a produzir no início do ano que vem. E eles vão também produzir o glúten vital, que é aí uma proteína que vem do trigo. Estão investindo em variedades de trigo e tudo mais para ter um produto mais adequado a esse coproduto aí, né, do etanol de cereais. E tem ainda uma usina de biodiesel no Paraguai. Eles vão pretendem aí fazer SAF, combustível de aviação, sustentável de aviação, mas admitiram aí que a coisa globalmente está muito devagar ainda para a adoção desse combustível de aviação, mas quem sabe vão produzir também nos próximos anos esse combustível por lá. Duas novidades que estão tentando pegar ainda, é o bunker, que é o combustível de navegação sustentável, e este SAF aí que a gente, claro, tem bastante desenvolvimento aqui no Brasil, mas não está andando muito bem como a gente esperava. Então, são algumas alternativas de biodiesel. E é interessante até o Brasil como um expoente de biodiesel para desenvolvimento dessa tecnologia globalmente. A gente conversou com o México no final do ano passado e os mexicanos querem a nossa tecnologia para biocombustíveis, viu, Alessandra? Então, a gente pode fazer isso com a Índia, pode fazer com a China, com os Estados Unidos. Somos uma potência nesse setor. Com certeza. Valeu, minha cara, sempre bem-vinda aqui à programação. Um prazerzaço recebê-la sempre no estúdio. Até uma próxima. Prazer estar sempre com vocês. Quem quiser ver o programa na íntegra aí da entrevista com o Erasmo Batistella é no agfeed.com.br. Até a próxima. Valeu, até a próxima.